aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Irmãos, o meu nome é João Vitor e sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema diferente. Não vamos falar sobre fatos ou até mesmo um personagem bíblico, mas vamos falar sobre um tema bem recente, que podemos dizer assim. Hoje vamos falar sobre a história do Templo de Israel. Com certeza você já deve ter ouvido muito falar dele. Que ele já foi construído 2 vezes e foi derribado 2 vezes. E assim eu vou trazer para vocês algumas informações importantes. Então, vamos lá. Tanto nos tempos antigos quanto nos modernos, o povo do contemporâneo do Senhor sempre considerou a construção de templos um trabalho especificamente exigido por eles. A ideia essencial do templo é que sempre foi de um local designado especificamente por um trabalho considerado sagrado. Num sentido mais restrito, o templo é um edifício construído e edificado exclusivamente para cerimônias e ritos sagrados. O significado do nome templo significa a habitação de Deus, assim significa literalmente a casa do Senhor. Na antiguidade, o povo de Israel distinguia-se sobre as nações como construtores de cenáculos ao nome de Deus vivo. Esse trabalho lhe foi especificamente solicitado por Jeová, a quem procederam a servir. A história de Israel como nação remonta ao Êxodo. Logo ao fugir do ambiente da idolatria do Egito, precisaram preparar um cenáculo onde Jeová mantiveria sua presença e daria a conhecer a sua vontade como Senhor e Rei aceito pelo seu povo. O tabernáculo era sagrado para Israel como santuário de Deus. Foi construído de acordo com um plano específico e relevado, como você pode ler lá em Êxodo, capítulo 26 até o 27. Durante muito tempo, o tabernáculo ele foi a casa do Senhor, que foi representado o templo. Mas depois de muito tempo, Davi, o segundo rei, desejava e planejava construir a casa do Senhor. Declarou que não era correto que ele, o rei, morasse em um palácio no cerco ao lado do santuário de Deus, ficava numa tenda. Mas o Senhor pronunciou-se pela boca do profeta Natã, recusando a oferta apresentada, porque Davi, rei de Israel, embora muitos aspectos fosse um homem temente a Deus, pecara, o seu pecado não fora perdoado. Contudo, Davi percebeu permissões para reconstruir os materiais da casa do Senhor, que viria a ser construído não por ele, mas por seu filho Salomão. Logo depois de subir ao trono, Salomão começou as obras. Lançou os alicerces no 4º ano de seu reinado, e o edifício ficou pronto em 7 anos e meio depois. A construção do Templo de Salomão foi um marco divisório não só na história de Israel, mas de todo o mundo. A gloriosa primacia desta construção esplêndida foi de curta duração. 34 anos depois de sua dedicação e apenas 5 anos após a morte de Salomão,
teve o início no seu declínio. Essa decadência logo se transformaria em pilhagem generalizada, por fim, em verdadeira profanação. Salomão fora desencaminhando pelo ardis de mulheres idólatras e suas rebeldias, contribuíra para o aumento da iniquidade em Israel. O templo logo perdeu a sua santidade e Deus retirou a sua presença protetora do local, que deixou de ser sagrado. O processo da profanação continuou por vários séculos. 270 anos depois dos saques dos egípcios, Acais, rei de Judá, removeu o altar e a fonte e deixou apenas uma casa onde havia um templo. Posteriormente, Nabucodonosor, rei da Babilônia, acabou de expoliar o templo e destruir o edifício pelo fogo. Depois do reinado favorável de Ciro, foi-lhe permitido voltar para Jerusalém e outra vez edificar um templo segundo a sua fé. Em memória do homem à frente dessa empreitada, o templo restaurado ficou conhecido na história como o Templo de Zorobabel. Embora esse templo fosse imediatamente inferior em riquezas de acabamento e mobiliado em relação ao esplendor do Templo de Salomão, foi ainda assim o melhor que o povo podia oferecer, e o Senhor aceitou como uma oferta que simbolizava o amor e a devoção de seus filhos do convênio. Cerca de 16 anos antes do nascimento de Cristo, Herodes I, o rei da Judéia, iniciou a reconstrução do Templo de Zorobabel, que se encontrava em decadência e praticamente em ruínas. A estrutura suportava 5 séculos e sem dúvida sofrera o desgaste do tempo. Muitos incidentes da vida terrena do Salvador estão ligados ao templo de Herodes. As escrituras deixam bem claro que, embora se apudesse aos usos comerciais e degradantes ao que o templo fora submetido, Cristo admite em reconhecer a santidade do templo, o desrespeito do nome pelo qual foste conhecido. O templo era para ser a casa do Senhor. A destruição total do templo foram preditas pelo nosso Senhor enquanto ainda vivia na carne. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi completamente destruído pelo fogo por ocasião da invasão de Jerusalém pelos romanos sob as ordens de Tito. A história do Templo de Israel é uma história muito interessante, porquanto esta foi simbolizada a casa do Senhor, onde o seu Espírito habitava. Só que hoje em dia, os nossos corações representam o templo do Espírito Santo. Ele não é feito em 4 paredes, pois o templo é o seu coração. E o Senhor, Ele deseja entrar e habitar nesse templo. Mas tudo que Ele precisa é da sua permissão para entrar. Mesmo que o templo fosse reconstruído por uma pessoa pagã como o Herodes, que foi o último templo construído, mesmo assim Jesus, ele viu aquilo como a casa de Deus. Ele diz nas seguintes palavras ao chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Ele disse: esta casa é chamada casa de oração.
e vocês as transformaram em um covil de ladrões. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e assiste o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, ok? Então, tenha um bom dia. Tchau!